continuidade à série especial de autores negros brasileiros que você deve conhecer com certeza. E esse vídeo é a parte 2. Ontem você assistiu a parte 1, se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards para você acompanhar. Se você não assistiu também, vou deixar aqui nos cards, tá? A leitura do prólogo de Rainha de Katwe. Nós demos início aí a um novo desafio literário aqui no canal, um livro super especial, super emocionante, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você já leu Rainha de Katwe, deixa aqui pra eu saber, tá bom? Nos comentários. E, gente, hoje, a parte 2 vai também ser super legal, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, já vou pedir meu like, já vou pedir que você compartilhe muito esse vídeo com seus amigos e que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações, tá? Para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá bom? O meu muito obrigado para você que está acompanhando o meu canal Língua e Literatura e não esquece de interagir comigo, deixando nos comentários o que você tá achando, enfim, qual desses autores, enfim, que você curtiu mais ou você já viu alguma coisa sobre, enfim. Gente, é isso, interajam comigo, please, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje e depois a gente conversa mais um pouquinho. Alta Henriqueta de Souza nasceu em Macaíba em 12 de setembro de 1876, filha de Eloy Castriciano de Souza e Henriqueta Leopoldina Rodrigues, e irmã dos políticos norte-riograndenses Eloy de Souza e Henrique Castriciano. Ficou órfã aos 3 anos, com a morte de sua mãe por tuberculose, e no ano seguinte perdeu também o pai, pela mesma doença. Sua mãe morreu aos 27 anos e seu pai morreu aos 38 anos. Durante a infância foi criada pela avó materna, Silvina Maria da Conceição de Paula Rodrigues, conhecida como Dindinha, em uma chácara no Recife, onde foi alfabetizada por professores particulares. Sua avó, embora analfabeta, conseguiu proporcionar boa educação aos netos. Aos 11 anos foi matriculada no Colégio São Vicente de Paula, dirigido por freiras vicentinas francesas, e onde aprendeu francês, inglês, literatura, inclusive muita literatura religiosa, música e desenho. Lia no original as obras de Victor Hugo, Lamartine, Chateaubriand e Fénelon. Quando tinha 12 anos, vivenciou nova tragédia, a morte acidental do seu irmão mais novo, Irineu Leão Rodrigues de Souza, causada pela explosão de um candeeiro. E mais tarde, aos 14 anos, recebeu o diagnóstico de tuberculose e teve de interromper os seus estudos no colégio religioso, mas deu prosseguimento à sua formação intelectual como autodidata. Continuou participando da União Pia das Filhas de Maria, a qual se uniu na escola. Foi professora de catecismo em Macaíba e escreveu versos religiosos. Jackson Figueiredo, 1914, Jackson Figueiredo a considera uma das mais altas expressões da poesia católica nas letras femininas brasileiras. Começou a escrever aos 16 anos e, apesar da doença, frequentava o Clube do Biscoito, associação de amigos que promovia reuniões dançantes onde os convidados recitavam poemas de vários autores, como Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, Castro Alves, Junqueira Freire e os Potiguares, Lourival Açucena, Areias Bajão e Segundo Vanderlei. Por volta de 1895, Alta conheceu João Leopoldo da Silva Loureiro, promotor público de sua cidade natal, com quem namorou durante um ano e de quem foi obrigada a se separar pelos irmãos, que preocupavam-se com seu estado de saúde. Pouco depois da separação, ele também morreria vítima da tuberculose. Esta frustração amorosa se tornaria o quinto fator marcante de sua obra. Junto à religiosidade, à orfandade, à morte trágica do seu irmão e à tuberculose. A poetisa, então, encerrou seu primeiro livro de manuscritos, intitulado Dálias, que mais tarde seria publicado pelo título de Horto. Aos 18 anos, passou a colaborar com a revista Oasis, e aos 20 escrevia para a República, jornal de maior circulação e que lhe deu visibilidade para a imprensa de outras regiões. Seus poemas foram publicados no jornal O País, do Rio de Janeiro. No ano seguinte, passaria a escrever assiduamente para o prestigiado jornal A Tribuna, de Natal,
e seus versos eram publicados junto aos de vários escritores famosos do Nordeste. Entre 1899 e 1900, assinou seus poemas com os pseudônimos de Ida Salúcio e Hilário das Neves, prática comum à época. Também foi publicada aos jornais A Gazetinha, de Recife, e no jornal religioso 8 de Setembro, de Natal, e na revista do Rio Grande do Norte, onde era a única mulher entre os colaboradores. Venceu a resistência dos círculos literários masculinos e escrevia profissionalmente em uma sociedade em que este ofício era quase que exclusivamente dos homens. Já que a crítica ignorava as mulheres escritoras, sua poesia passou a circular nas rodas literárias de todo o país, despertando grande interesse. Tornou-se a poetisa norte-riograndense mais conhecida fora do estado. Aos 24 anos, no dia 7 de fevereiro de 1901, Alta de Souza morria tuberculosa. Foi sepultada no cemitério do Alecrim, em Natal, em 1904. Seus restos mortais foram transportados para o jazigo da família, na parede da igreja da Nossa Senhora da Conceição, em Macaíba, sua cidade natal. E no ano anterior, 1900, havia publicado seu único livro de poemas sob o título de Horto, com prefácio de Olavo Bilac, que obteve significativa repercussão na crítica nacional. Em 1910, saía a segunda edição em Paris e, em 1936, a terceira no Rio de Janeiro, com prefácio de Alceu de Amoroso Lima. Em 1936, a Academia Norte-Riograndense de Letras dedicou-lhe a poltrona 20 como reconhecimento à sua obra. E em 1951 foi feita uma lápide, tendo como epitáfio versos extraídos do seu poema Ao Pé do Túmulo. Longe da mágoa, enfim no céu repousa, quem sofreu muito e quem amou demais. Carlos Machado nasceu em 1951 em Muritiba, Bahia. Jornalista, reside em São Paulo desde 1980. Cursou engenharia mecânica na UFBA e em São Paulo fez jornalismo na Faculdade Casper Libero. Edita na internet o boletim quinzenal Poesia.net. Tem poemas publicados em revistas e jornais literários. Como jornalista especializado em informática, é também autor de livros técnicos publicados pela editora Campos, do Rio de Janeiro. Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais. Autora de diários e romance e também poeta. De família pobre, composta por mais 7 irmãos, trabalha desde a infância. Sua escolaridade se resume aos 2 anos que frequenta o colégio Allan Kardec, provavelmente em 1923 e 1924. Neste ano, muda-se com a família para uma fazenda em Lajeado, Minas Gerais, onde trabalham como lavradores. Retorna a Sacramento em 1927 e, por causa das dificuldades econômicas, migra para Franca, Rio São Paulo, em 1930, passando o primeiro ano da fazenda Santa Cruz e depois na cidade onde trabalha como ajudante na Santa Casa de Franca, auxiliar de cozinha e doméstica. Com a morte da mãe em 1937, vai para São Paulo em busca de melhores condições de vida. De 1948 a 1961, reside na favela Canindé, sobrevivendo como catadora de papel e ferro velho. Em 1958, o jornalista Audálio Dantas, numa reportagem sobre a inauguração de um playground no Canindé, conhece Carolina e se interessa pelos seus 35 cadernos de anotações em forma de diário e publica um artigo na Folha da Norte. Em 1959, trabalhando na revista O Cruzeiro, o jornalista divulga trechos dos relatos escritos pela autora e, posteriormente, empenha-se na publicação que reúne esses relatos. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, lançado em 1960, com um notável sucesso editorial. Carolina muda-se para uma casa que consegue comprar no bairro de Santana e mantém o diário com registros do que acontece ali, depois editados em casa de alvenaria. Diário de uma ex-favelada, em 1961. Em 1963, publica Pedaços da Fome, seu único romance, que tem pouca repercussão. Em função dos contínuos desentendimentos com seus editores, bem como das dificuldades enfrentadas para manter-se em evidência e adaptar-se à vida do bairro de classe média, muda-se para um sítio no bairro de Parelheiros, São Paulo, em 1969, onde é praticamente esquecida pelo mercado editorial.
apesar de algumas tentativas de voltar à cena literária. E após a sua morte, são editadas obras escritas entre 1963 a 1977, das quais as mais significativas é Diário de Bitita, com suas memórias de infância e juventude, inicialmente lançado na França. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte em 29 de novembro de 1946. De origem humilde, migrou para o Rio de Janeiro na década de 1970. Graduada em Letras pela UFRJ, trabalhou como professora na rede pública de ensino da capital fluminense. É mestre em Literatura Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, em 1996. E doutora em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense, com a tese Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, 2011, na qual estuda as obras poéticas dos afro-brasileiros Ney Lopes e Edmilson de Almeida Pereira, em confronto com a do angolano Agostinho Neto. Participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Escritora versátil, cultiva a poesia, a ficção e o ensaio. Desde então, seus textos vêm angariando cada vez mais leitores. A escritora participa de publicações na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Seus contos vêm sendo estudados em universidades brasileiras e do exterior. Em 2003, publicou o romance Ponciá Vicêncio, pela editora Masa, de Belo Horizonte. Com uma narrativa não linear, marcada por seguidos cortes temporais, em que passado e presente se imbricam, Ponciá Vicêncio teve boa acolhida de crítica e de público. O livro foi incluído nas listas de diversos vestibulares de universidades brasileiras e vem sendo objeto de artigos e dissertações acadêmicas. Em 2006, Conceição Evaristo traz seu segundo romance, Becos da Memória, em que trata, com o mesmo realismo poético presente no livro anterior, do drama de uma comunidade favelada em processo de remoção. E mais uma vez, o protagonismo da ação cabe à figura feminina, símbolo de resistência à pobreza e à discriminação. Em 2007, sai nos Estados Unidos a tradução de Ponciá Vicêncio para o inglês, pela Host Publications. Vários lançamentos são realizados seguidos de palestras da escritora em diversas universidades norte-americanas. Já a sua poesia, até então restrita a antologias e a série Cadernos Negros, ganha maior visibilidade a partir da publicação, em 2008, do volume Poemas de Recordação e Outros Movimentos, em que mantém a sua linha de denúncia da condição social dos afrodescendentes, porém inscrita num tom de sensibilidade e ternura, próprios do seu lirismo, que revela um minucioso trabalho com a linguagem poética. Em 2011, Conceição Evaristo lançou o volume de contos Insubmissas Lágrimas de Mulheres, em que, mais uma vez, trabalha o universo das relações de gênero num contexto social marcado pelo racismo e pelo sexismo. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e deixe aqui nos comentários para eu saber qual desses autores, qual desses nomes que eu trouxe que você já conhecia, qual que você ficou mais surpreso, assim, mais instigado para conhecer um pouquinho mais. Lembrando que eu deixo sempre na descrição aqui os links, né, das páginas que eu pesquisei, que eu usei para montar aqui o conteúdo para vocês. Então tá aqui na descrição todos os links certinhos, tá bom? Né, os direitos devidamente aqui na descrição para não ter problema, né? E é isso, eu peço que vocês curtam aí, né, e compartilhem muito. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Amanhã eu volto com a parte 3 e eu conto com você, hein? Não esquece que hoje, às 3, a gente tem o segundo dia de leitura de Rainha de Catherine, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau, tchau!